Deus tem um plano para cada um de nós, amém? Deus tem um plano para a minha vida, para a tua vida. Deus tem um plano para esta igreja. E a questão é como é que a gente se comporta em relação àquilo que Deus já tem determinado e preparado para nós. Nessa noite nós vamos falar sobre Sansão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 22. Quero convidar você a se colocar de pé, vamos receber a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam o moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Deus, nós pedimos que o Senhor ilumine, Deus, as nossas mentes, que o Senhor trabalhe no nosso coração com as verdades da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar. Queridos, a gente vai trabalhar nesse texto. Eu quero fazer uma introdução não tão breve, talvez um pouco extensa. O tema da pregação de hoje é Sansão e a igreja. Eu quero traçar um paralelo entre não somente Sansão, a gente vai focar em Sansão, mas nos juízes, no período dos juízes, com a igreja. Sansão, no livro de Juízes, ele é o último juiz do livro. Ele é o 12º juiz do livro de Juízes. O povo de Israel não teve apenas 12 juízes. Moisés e Josué foram libertadores de Israel, mas também julgaram Israel. Lembra daquela passagem que Moisés ficava sentado, julgando a causa do povo? E após Sansão, houveram mais 2 homens também que também julgaram Israel, que foi o sacerdote Eli e o sacerdote Samuel, que dá o total aí de 16 juízes. Só que no livro dos juízes nós temos 12 juízes. E aí, qual é o diferencial entre Moisés e Josué, e Eli e Samuel? Porque em um momento nós temos um povo que é escravo, que prefigura a nossa situação antes de Cristo. Estávamos escravos no pecado, como Israel estava escravo no Egito, por uma desobediência, por ter descido ao Egito. E Deus envia um libertador, assim como Jesus Cristo nos libertou. E hoje nós estamos no período da igreja. Após os apóstolos, inaugura-se o período da igreja. E após os juízes, inaugura-se o período sacerdotal. Começa-se a questão mais institucionalizada e religiosa daquilo que nós esperamos, em que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito, virá para reinar com a sua igreja. O livro de Juízes, ele é muito importante para a igreja, porque ele mostra aquilo que nós vivemos. O período de Juízes é um tempo de ascensão e declínio constante da igreja. Aí o povo de Deus estava bem com o Senhor, e aí de repente o povo se corrompia, servia a outros deuses, abria espaço para o meio dele para a apostasia, se desviavam dos preceitos do Senhor, e aí o povo era subjugado. Deus levantava um juiz. Esse juiz trazia de novo o povo ao Senhor, ao arrependimento. A maior parte dos juízes não foram pessoas comuns, mas assim, guerreiros, fora Débora, que era profetisa. E aí o povo se voltava para o Senhor, o povo era livre dos seus opressores e vivia um momento de paz, e logo depois eles voltavam a se corromper, e isso nunca parou. Como também não parou no período da igreja, da nossa era, quando a igreja se corrompeu e se juntou com a questão do clero, e houve o processo
da reforma protestante, e outras reformas vêm acontecendo ao longo da estrada, ao longo do tempo. Isso é uma coisa que nunca parou, nunca parou. Se na nossa vida pessoal também é assim, temos um momento de declínio, e aí a gente vai lá e busca o Senhor, e a gente se sente aquele revigor, e a gente acha que a gente está no pleno domínio de tudo, e aí de repente a gente permite que coisas que minem a nossa fé, a gente começa a permitir que coisas entrem no nosso coração, e a gente começa a declinar na nossa vida espiritual, e mais lá na frente o Espírito Santo promove um outro avivamento dentro de nós. Como faz isso com a igreja? Quantos avivamentos houveram na história da igreja do Brasil? Quantos avivamentos houveram na história da igreja do mundo? Estou falando do nosso período. Então, para mim, ficou muito característico esse lapso, esse período de Juízes após a libertação, e do povo de Deus vivendo ali aquela vida deles com Deus, antes de chegar o período sacerdotal com Eli e Samuel. E aí, o povo, no período de Juízes, aparecia algo muito parecido conosco, porque o livro de Juízes vai dizer que o povo fazia aquilo que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. Esse texto aparece no final do livro de Juízes, mas também aparece no meio. Você vê que o povo não consegue amadurecer. As pessoas não se corrompem por querer fazer maldade. As pessoas não se corrompem por quererem ser pessoas más, não. O povo de Deus se corrompia porque faziam aquilo que achavam que era bom aos seus próprios olhos. Esse é o problema. O problema é quando eu acho que eu consigo mensurar coisas melhores do que aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Esse é o problema. Esse é o problema, porque nós podemos ter uma igreja que esteja oferecendo o melhor para Deus segundo os seus próprios olhos, e Deus rejeitando este culto, porque não é do molde que Ele já estipulou. Deus estipula o culto que Ele quer. Ele fez assim com o templo, Ele fez assim com o tabernáculo. Tudo é da forma que Ele quer. Não sou eu que invento. Não sou eu que... eu tive uma ideia. Deus vai ficar felizão comigo. Que tal a gente fazer assim? Não. A arca era no ombro dos sacerdotes. Davi colocou a arca numa carroça. A arca caiu, o rapaz foi tentar segurar, morreu. Tudo é do formato em que Deus estipula. Não é do jeito que eu acho. Não é do jeito que eu acho. Mas eu acho que ficaria tão bom. Não é. É da forma que Deus quer. Bem, Sansão, para mim, falou muito forte ao meu coração, porque Sansão é o último juiz desse período dos juízes, desse declínio, dessa ascensão. E Sansão é o 12º juiz. A Bíblia tem várias questões de número, por exemplo, o número 7, que significa a questão da perfeição, e a Bíblia tem a gente percebe um grande apego com o número 12 na Bíblia. A gente sabe que 7 é o número da perfeição, 12 também é relacionado à perfeição, mas é uma perfeição relacionada a governo. É relacionada à questão de um governo pleno e perfeito. Bem, foram 12 juízes que Deus levantou. A Bíblia declara que Israel foi dividido em 12 tribos, que ficaram ali para governar o povo de Israel, que eram os filhos de Jacó. Moisés foi guiado por Deus para fazer o censo do povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, ele escolheu 12 homens para fazer o censo. Em Números 7, Moisés escolhe 12 príncipes para durante 12 dias levarem uma oferta ao santuário, a dedicação do altar, e só no 12º dia Deus se revela ao povo e fala com o povo. Está lá em Números 7, do 78 ao 89, eu não vou ler por questão do tempo e também porque eu esqueci meu óculos. No tabernáculo haviam 12 pães, no peitoral dos sacerdotes haviam 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. A terra foi dividida em 12 partes, a terra de Israel. Elias, quando está no Monte Carmelo, e ali o povo se corrompe a Baal, e Elias vai dizer assim: vamos ver então quem é o Deus que responde com fogo, quem é o Deus que de fato governa vocês. Elias separa 12 pedras para levantar este altar. Jesus Cristo se manifesta como Filho de Deus, aquele que haveria realmente de governar, e ele se apresenta na casa do Pai quando ele faz 12 anos. Jesus Cristo escolhe 12 apóstolos. Deus fez o sol para governar 12 horas do dia e a lua para governar 12 horas da noite. O povo judeu marcava o ano em 12 ciclos lunares, que são os meses do ano.
Apocalipse apresenta ao redor do trono 24 anciãos, que são os 12 apóstolos e as 12 tribos, e ao redor do trono haviam 144 mil, que corresponde a 12 mil pessoas de cada tribo de Israel. E aqui eu quero ler um texto, é um pouco longo, mas vale muito a pena ler, lá em Apocalipse 21, do 9 ao 27, quando vai falar sobre a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, do 9 ao 27, me ajuda a botar aqui? Eu não vou conseguir ler na Bíblia. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte tinham 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. E mediu seu muro de 144 côvados, que é múltiplo de 12, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja, o número 12 ele é totalmente relacionado a um governo perfeito. Ele está sempre ligado às bases da cidade, às lideranças. Pastor, por que Deus usa tanto... por que Deus tem esse apego ao número 12? Eu não sei. Isso aí eu não sei, você vai precisar chegar lá para perguntar para ele. Mas que é nítido e é claro a relação do número 12 com a questão da liderança, isso aí está nítido para nós diante de tantos textos da Bíblia. Então a gente vai ter os 12, Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Abissã, Elon, Abidom e Sansão. E é sobre Sansão que eu quero estar falando, porque nós cremos que nós estamos vivendo um dos últimos dias. E Sansão, de todos os juízes, é o que mais arrasta a característica de como a igreja nos nossos dias tem se comportado. Uma igreja que recebeu o poder do Senhor, que tem uma grande força, mas que tem feito péssimas escolhas, que tem feito escolhas erradas, mesmo tendo dentro dela o Espírito Santo do Senhor, que a leva a manifestar o poder de Deus e fazendo sinais e prodígios, como aconteceu na vida de Sansão. E nessa noite o meu desejo é que a partir das coisas que aconteceram na vida de Sansão, a gente possa
pensar na nossa vida enquanto crentes, enquanto igreja, para que nós venhamos refletir e tomar as decisões que Deus espera que nós tomemos. Amém? Então vamos ficar com a nossa Bíblia aberta a partir de Juízes capítulo 13. Então, como eu falei para vocês, todo juiz era levantado no período de declínio espiritual do povo de Deus. Sansão nasce lá em Juízes capítulo 13, versículo 1. Nasce num período de grande apostasia do povo de Deus. O povo de Deus, mais uma vez, estava longe do Senhor. Sansão traz consigo uma árdua missão de fazer uma reforma do meio do povo para que ele amadureça na comunhão com o Senhor. Como nós falamos aqui, está lá em Juízes 17, 6 e 21, 25, o povo levava a sua vida espiritual da forma que eles queriam. Sabe aquela coisa da gente relativizar os preceitos de Deus? Não, não é assim. Não, eu acho que... Não, mas se a gente pensar bem... Não é possível que Deus vai se entristecer. Como um pastor que não... Talvez, assim, coincidentemente, o nome dele já meio que mostra um homem que caiu, né? Coitado do Fábio. Então, assim, uma vez uma mulher perguntou para ele, falou assim, pastor, tem gente perguntando assim, que pastor é esse? Né? Vai ligando aí. Falou assim, pastor, o meu filho vai para o inferno só pela opção dele sexual. E a resposta dele foi assim, olha, você como mãe, pensa bem, você acha que teu filho vai para o inferno? Isso é a resposta? Isso é uma resposta de um pastor? É óbvio que ela, como mãe, não quer que o filho dela vá para o inferno. Isso é óbvio. Isso é nítido. Mas é porque esses líderes estão levando a igreja, dirigindo a igreja, e você pensa assim, não é possível que esses homens não tenham temor. Não é isso que a gente se pergunta? Mas talvez não seja nem porque eles são pessoas... Eu sei que existe muita gente pilantra e picareta, mas grande parte da igreja está se perdendo por causa de pastores que acham que estão dirigindo a igreja de uma forma sadia, mas que dirigem a igreja de uma forma boa aos seus próprios olhos. Eles pensam da mesma forma. Não é possível que Deus vá se entristecer com isso. Não é possível que Deus vá se chatear, porque ele acha que é pelo preceito dele. Mas não é. Tem que ser da forma que Deus estipulou. Então, crentes têm se esfriado, têm sucumbido à apostasia, porque têm relativizado tudo. Tem coisas que Deus definiu, pronto, acabou. Jesus, por exemplo, Jesus predefiniu o padrão de casamento. Deus fez o homem e a mulher, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. É homem e mulher, acabou. É o design do casamento. Aí eu sei que muitas pessoas falam, não, mas a questão do amor, e que não sei o quê, e começam a relativizar. Não é o que é bom aos meus próprios olhos. Sabe, quando a gente vê uma criança no orfanato, talvez você olhe que, mas o futuro dela é tão incerto no orfanato, foi adotado por casais do mesmo gênero, parece uma coisa boa, é boa aos meus olhos. Porque aí você começa a conjecturar, não, aquela criança vai ter um futuro, vai ter um plano de saúde, não, mas ela vai ter a opção de estudar, mas os princípios divinos estão sendo quebrados, tanto para o casamento, quanto para o abandono dessas crianças no orfanato. É outro princípio que está sendo quebrado. É função da igreja adotar os órfãos. Esse ano a gente vai falar um pouco sobre isso. Poucos crentes adotam. Pouquíssimos crentes adotam. Os que mais adotam são homossexuais e espíritas. É outro princípio que a igreja está quebrando. Está fingindo que não é com ela. Bem, isso aconteceu com Eva. Eva olhou para a árvore e viu que a árvore era boa de se comer. E Satanás ensinou a Eva a relativizar. Ela falou, não, Deus falou que se eu comer eu vou morrer. Satanás falou, ele sabe que você não vai morrer. E ali começou a relativização de tudo. Provérbios 14, 12 diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Ninguém que está lá fora porque quer morrer. Algumas pessoas com um pensamento meio estranho, talvez sim, mas a maioria está em busca de coisas boas. Só que o fim dela, se longe do Senhor, será um fim de morte. Porque aquele que quer achar a sua vida vai perdê-la. É isso que a Bíblia nos apresenta. Sansão, a vida de Sansão, Sansão nasce de um milagre. A mãe de Sansão, lá em Juízes 13, 3, a mãe de Sansão era estéril. E o texto vai dizer que o anjo do Senhor se apresenta aos pais de Sansão. A gente já falou há um consenso que toda vez que a Bíblia se refere a um anjo como o anjo do Senhor,
se refere ao próprio Cristo, uma teofania de Cristo se apresentando no Velho Testamento. No caso de Sansão, isso fica mais forte ainda, porque os pais de Sansão perguntam o nome desse anjo para que ele pudesse adorá-lo, e o anjo responde: olha, por que você pergunta o meu nome se você sabe que o meu nome é maravilhoso? Veja, os pais de Sansão são visitados pelo próprio Cristo. Sansão já nasce direcionado por um desejo do próprio Jesus Cristo. Jeremias 1,5 vai dizer que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus deu à igreja as nações para ser profeta. Jesus Cristo falou aos seus discípulos: olha, eu vou enviar vocês como ovelha muda ao matadouro. Deus nos enviou. Os apóstolos, a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos foram enviados ao mundo. Veja, é na vida dos apóstolos que a igreja foi, existe a palavra gestada, a gestação da igreja foi no preparo dos apóstolos. Então já havia uma missão para a igreja nos apóstolos. Quando Jesus Cristo diz: olha, eu envio vocês. Isso não é somente com Sansão, não é somente com Jeremias, é com você e é comigo. Deus, quando nos chamou, Ele não nos chamou apenas para sermos crentes, Ele nos deu uma missão: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando nós estávamos sendo gerados, Deus não estava nos salvando apenas para melhorar a nossa vida. Ele estava nos chamando e nos formando enquanto povo de Deus para cumprirmos uma missão de sermos profetas nesse mundo. Juízes 13, versículo 5, vai dizer que Deus, ele vai mostrar que Deus pega pessoas comuns, Ele usa pessoas comuns, e quando Ele usa essas pessoas, Ele as torna incomuns. Às vezes a gente pensa assim: por que tem crente que às vezes é tão diferente, ele canta diferente, ele fala diferente? É porque essas pessoas entenderam que elas têm uma missão. Elas não estão aqui apenas para esquentar a cadeira da igreja. Essa é a diferença. É isso que marca a diferença de um crente para o outro. É isso, quando ele sabe qual é a missão dele. Ele sabe que ele não está no campo apenas para tocar bola. Um jogador diferenciado é aquele que desequilibra o jogo. É aquele que chama a responsabilidade para si, sim ou não. Sim ou não? É óbvio que é. E é isso que marca a diferença de um crente para o outro. É aquele que vira para o Senhor e diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Conta comigo, Senhor. Eu sou imperfeito, mas pode me enviar. Não é aquele que se acovarda. Não é aquele que usa o seu pecado como bengala e se esconde atrás de uma figueira. Ou atrás de uma planta como Adão e Eva fizeram. Quase que eu cometi uma cacofonia aqui. Mas eu parei no meio e Deus me livrou de tamanho vexame. Espírito Santo falou: não, filho, faz isso não, vai virar meme. Ele me livrou. Consegue compreender, querido? Juízes 13, versículo 6, vai dizer que Sansão já era consagrado desde o seu ventre. Quando a mulher de Manoá engravida de Sansão, o anjo diz para ela: olha, você não deve beber bebida forte, porque o menino que está dentro do seu ventre é separado para o Senhor. A mãe dele falou assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Mas o processo de gestação já era um processo de santidade. Sansão já estava sendo santificado no ventre da sua mãe. Deus nos chamou em santidade. Ele nos chamou para vivermos em santidade. Sério, pastor? Sério. É óbvio. O seu chamado já foi um chamado de santificação, porque nós fomos salvos pelo sangue que foi vertido naquele Calvário. E aquele sangue nos purificou dos nossos pecados. Logo, a nossa trajetória já começa numa história de busca de santidade. E não, mentira, o padre mentira, é Satanás. Engano meu. Nós não começamos um processo de busca de santidade. Nós começamos com Deus já nos santificando, já nos separando, já nos lavando. Ele deu o start da santificação na nossa vida. Ele falou assim: filho, é isso aqui, ó. Seja limpo, seja alvo, seja puro. Sansão tinha o voto do nazireu dentro da sua vida. O voto do nazireu era aquele que ele não podia cortar o cabelo. A gente não vai falar sobre isso. Não cortar o cabelo, nem beber bebida forte, né? Nem comer uva, nem suco de uva, tá?
Às vezes o pessoal fala assim, não podia beber vinho, suco de uva. Não, nem suco de uva ele podia beber. Nem suco de uva. E também não podia tocar em coisas mortas. Havia um outro homem também, que também era nazireu, que era João Batista, está em Lucas 1,15. Diz assim, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Juízes 13, 24 a 25 nos mostra que Sansão era cheio do Espírito Santo, assim como João Batista. Ele era marcado pelo Senhor. Ele era cheio do poder do Senhor desde o seu ventre. Só que no capítulo 14, no versículo 1 ao 3, Sansão vai começando a identificar e sinalizar falhas do seu caráter. Sansão começa a se aliançar com pessoas que não eram aliançadas com o Senhor. Sansão olha para uma mulher filisteia e se encanta, e pede que o seu pai traga essa mulher para ser esposa dele. E o seu pai o adverte, ele vai dizer assim, olha, por acaso não existe mulher no nosso povo? Uma mulher que tem aliança com o Senhor. Você vai tomar como esposa uma mulher de um povo incircunciso, que não fizeram alianças com o Senhor, não tinham a aliança da salvação. Será que nós, enquanto igreja, queridos, não temos feito alianças com incircuncisos da nossa época? Temos nos aliançado, nos associado com incircuncisos no trabalho, na escola, no casamento. O presbítero Mateus já pregou aqui sobre o casamento no Senhor. É o casamento de dois crentes. É difícil você entender que será um casamento perfeito quando você tem uma pessoa aliançada com o Senhor. Fala isso, minha aliança está aqui não. Deixa eu botar a mão aqui, está na tua bolsa ainda, André. Aliançada com o Senhor e uma outra pessoa que não tem uma aliança com o Senhor. É um jugo desigual. Um tem um pacto com Deus, o outro não tem pacto com o Senhor. Em Juízes 14, versículo 8 e 9, vai mostrar que Sansão começa a quebrar a sua aliança e o seu pacto com o Senhor. Amém? Monique, acho que você não vai poder muito ajudar não. Gilson, dá um pulinho lá fora, só para dar uma ajuda lá o presbítero, vê se está tudo bem lá. Isso, é a Monique que vai, né? Tá certo. Quero ver dar uma voadora. Amém? Vamos continuar. Então, Sansão, ele vai quebrando, querido. Sabe? A palavra de Deus, as leis de Deus vão perdendo espaço na mente de Sansão. Sansão come um alimento contaminado por morte. A Bíblia vai dizer que Sansão mata um leão e no meio do caminho, e na volta desse caminho, quando ele está indo para a casa dos seus pais, ele vê que há uma colmeia. E na carcaça daquele leão havia uma colmeia já com produção de mel. E ele come daquele mel. E além de comer aquele mel, Sansão estava já tão absorvido pelas coisas do mundo e pelo pecado, ele ainda leva esse alimento contaminado para sua mãe e para o seu pai. E não conta para ele tinha ciência de que estava errado. Ele tinha consciência do seu erro. Sansão come daquilo que era morte. Salmos 1, versículo 2, diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é lei, queridos? Lei é aquilo que nos obriga. Lei é aquilo que nos rege. E aí o Salmos vai dizer que eu tenho prazer em ser regido. Sansão olha para algo em que ele tinha possibilidade de quebrar a lei, e realmente ele mergulha naquele alimento. No versículo 14 do capítulo 14, vai mostrar que Sansão, ele trata essa ação como algo insignificante, como se Deus não tivesse ofendido, porque ele vai propor um enigma para que os homens, valendo algumas peças de roupa, e o enigma, a charada dele, é relacionado ao próprio pecado dele.
Veja, a gente quando erra, quando a gente falha, às vezes a gente quer esconder, a gente sente vergonha. Não, Sansão tratou isso como se fosse um troféu. Ele usou a própria falha dele para ser um enigma. Por como Deus não tratou com ele, não o repreendeu, ele achou que isso não teria nenhum tipo de efeito. Salmo 50, versículo 21, vai dizer: ficaria Deus calado diante de tudo que temos feito? Pensavas que era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Existe uma música do Logos? A música é assim: realmente não conheço sua vida, o que pensa, faz ou deixa de fazer, mas eu sei que lá do alto, Deus querido, te acompanha, tudo olha e tudo vê. Nossos passos são seguidos dia a dia, nossos gestos, atitudes, tudo mais. A verdade é que esquecemos que um dia estaremos frente a frente com o Pai, e então verei como realmente sou, e tudo para logo ficar bem. No dia final, os livros serão abertos. Todas as nossas ações que foram feitas em público e no oculto estão escritas no livro do Cordeiro. Pare para pensar nesse momento agora. Todas as tuas ações no último dia serão expostas diante de você. E Deus nos mostrará como realmente a gente era. Ninguém chegará diante do Cordeiro e dizer: não, é injustiça, eu não merecia o inferno. Aqueles que serão condenados entenderão que é uma ação justa do Senhor, a sua condenação, diante de tudo aquilo que eles fizeram. Bem, Sansão se encanta por essa mulher, essa mulher acaba descobrindo e contando para os homens. Sansão fica revoltado, ele vai lá e mata alguns filisteus e traz a roupa desses filisteus para esses homens. Quando esses filisteus descobrem do porquê que Sansão tinha matado esses homens, eles vão lá e se vingam e matam o pai e a menina ao qual esse pai tinha dado para Sansão, porque o pai já tinha dado a esposa de Sansão para outro homem. Olha que vida confusa. Olha que vida confusa. E aí Sansão vai se vingar dos filisteus, e aí ele provoca a ira dos filisteus contra o povo de Judá, e ele se acampa ao redor de Judá. Veja como é que uma ação leviana de um líder expõe o povo de Deus. A gente vê e vimos isso muito. Como a igreja, desculpa quem não concordar comigo, mas como que a igreja do Senhor Jesus Cristo saiu lesada, ferida, manchada, maculada dessas eleições. Tanta profecia, tanto isso, tanto eis que, tanto vai que, tanto eis que. Ações de líderes expuseram a igreja à chacota. Descobriram que o evangelho, desprezaram a verdade que o evangelho é muito maior, é muito superior àquilo que Deus tem para nós. A igreja ficou um grande tempo ruminando um desejo daquilo que era o seu próprio coração, sem saber aquilo que Deus tinha preparado para nós, para o Brasil, para o mundo, algo que não pode ser mudado. E a igreja sai aí. E hoje a gente vê tanto deboche da igreja. Ué, cadê os pastores que profetizaram? Cadê os líderes que falaram o que ia acontecer? E o que a gente faz? A gente fica quieto. Porque as lideranças desses homens mancharam a igreja do Senhor. Eu sei que muitos queriam que tudo isso acontecesse, mas não aconteceu. Então, se não aconteceu, é porque não era do Senhor. E se estivéssemos no Velho Testamento, todos esses pastores, agora, estariam mortos por apedrejamento. Porque assim eram tratados os falsos profetas. Mas eles vão continuar por aí a profetizar. Porque estamos vivendo um grande período de apostasia, onde os princípios do Senhor estão sendo deixados de lado, porque a igreja quer viver aquilo que é bom aos seus próprios olhos. Não estão interessados em perguntar para o Senhor aquilo que Ele quer, aquilo que Ele definiu, porque nenhum dos planos do Senhor podem ser mudados, nenhum dos planos do Senhor podem ser mudados.
Talvez se a igreja tivesse perguntado para o Senhor, ao invés de ter imposto ao Senhor aquilo que a igreja queria, talvez a igreja teria sofrido menos. Talvez a igreja teria orado mais, gastado mais tempo de oração, em vez de panfletagem. Teria difundido mais textos bíblicos, em vez de vídeos. Teria falado mais do Senhor do que de política. Teria falado mais de salvação do que de economia. Porque é isso que o mundo precisa. Esse mundo precisa de Deus. Esse mundo precisa de um verdadeiro libertador. É isso que precisa. Porque o povo de Deus é craque. Em um momento achando, nós fomos abençoados pelo Senhor, Deus levantou um grande juiz. Lá na frente uma outra apostasia viria. A não ser que nós nos entreguemos de fato ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, vamos continuar. Juízes 15, 16 ao 19, nós vemos que há uma reação do povo de Judá, agora o povo de Israel, contra Sansão. Ele vai dizer assim, olha só, Sansão, o que você fez? Você colocou os filisteus contra nós. A gente vai te entregar para os filisteus. Aí Sansão fala assim, não, vocês não podem fazer isso comigo. Não, a gente vai fazer assim. Eles amarram Sansão para entregar os filisteus a Sansão. Não, entregar Sansão aos filisteus. E a Bíblia vai dizer que Sansão rompe as cordas. E naquele momento, a Bíblia diz que Sansão vê uma queixada de um jumento, uma caveira de jumento. E com aquela queixada, Sansão mata 1000 homens. Eu estava lendo na internet a respeito de mitos, né? E muitas pessoas vão achar que é mito, que um homem por si só, como é que pode, com uma queixada, com uma caveira de um jumento, aquele homem vai matar 1000 pessoas? Mas não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Jazobeão matou 300 homens apenas com uma lança. Era um dos valentes capitães de Davi, está em 1 Crônicas 11:11. Um dos juízes, também Sangar, filho de Anate, feriu 600 filisteus com uma agulhada de boi. Está em Juízes 3, versículo 31. Agora, na nossa era, se você procurar lá na internet, no site da Super Interessante, e você digitar assim, os 10 soldados mais brabos da nossa geração... Você vai ver um soldado lá que na Segunda Guerra Mundial matou 700 homens, enterrado na neve, 700 homens. Foi conhecido como a morte branca. Ele ficava na neve vestido de branco, matando cada soldado alemão. E eu quero falar de um que virou artista, Aldney Murphy, soldado americano que partiu para uma missão contra os soldados alemães. Esse homem sozinho entrou num tanque, pegando fogo, matou 200 soldados alemães. E ainda voltou, danificou vários tanques alemães, e quando saiu do tanque, aquele tanque de guerra ainda explodiu. Aí depois disso ele virou artista. Isso é um homem comum. Porque às vezes a gente ouve críticas da Bíblia, de falar assim, que absurdo, quando é que o homem vai matar meu homem? Mas não nessa era. Nós temos um homem que matou 700, um homem que inclusive virou artista, matou 200 homens, sozinho. Foi danificando tanques atrás do outro. Quanto mais um homem cheio do Espírito Santo do Senhor. Você acha que é à toa quando a Bíblia diz que em Deus nós faremos proezas? Eu estou falando de pessoas comuns. Eu estou falando de pessoas como nós. Não, como nós não, né? Como nós não, né? Eram diferenciados. Mas eram pessoas comuns. Não eram pessoas cheias do Espírito Santo e foram lá e realizaram grandes proezas. Você duvida realmente que Sansão, cheio do Espírito Santo, fosse capaz de matar 1000 homens? Mataria até mais, irmão. O problema, queridos, é como Sansão tratou esta questão. Como Sansão lidou com isso. Após esse momento de Sansão ter feito uma grande proeza, em vez de ter glorificado ao Senhor, a Bíblia vai dizer que Sansão se deita como uma prostituta. Veja isso. Ele acabou de viver uma grande proeza com o Senhor e se deitou como uma prostituta. A gente vê cada coisa, às vezes, acontecendo no meio da igreja, irmão. Uma vez eu vi um vídeo de um pastor que estava esperando o momento de pregar, tendo relações sexuais com um adolescente no seu gabinete. E no vídeo você consegue ouvir o louvor rolando enquanto o pastor está tendo relações sexuais. Jovens que saem da sua igreja, depois de um culto maravilhoso, e vão se prostituir. E vão usar drogas. Sansão viveu uma maravilha com o Senhor. E o que ele fez após isso?
se deitou com uma prostituta. A Bíblia diz que depois disso tudo, Sansão ainda julgou Israel por 20 anos. Não se engane, não é porque uma igreja é antiga que ela está sendo aprovada pelo Senhor. Cuidado. Cuidado com algumas teorias que a gente aceita, que a gente fala, não, se é de Deus vai continuar, se não é, porque Gamaliel falou. Gamaliel não é nada na Bíblia relacionado aos planos de Deus. O que Gamaliel é? Gamaliel não é nada. Só foi um tutor do apóstolo Paulo. Gamaliel não era sacerdote, Gamaliel não era crente de Jesus Cristo, simplesmente ele falou. Não, porque aquilo que não é de Deus não permanece. Ah, tá. Se fosse assim, um monte de religião não permaneceriam. E estão todas aí. Não são de Deus e estão aí. Muitas igrejas têm anos de existência e talvez não estejam sendo aprovadas pelo Senhor. Vão até o último dia. Não serão julgadas pelo Senhor nessa terra. Chegarão para Jesus Cristo e dirão, Jesus Cristo, mas eu preguei no teu nome. Jesus Cristo, eu curei no teu nome. Jesus Cristo, eu trabalhei para vocês. Jesus Cristo dirá, eu não vos conheço. Ministérios longos e antigos não quer dizer antiguidade realmente no Senhor não é posto. Apóstolo Paulo é prova disso. Foi o último apóstolo, é o que mais fala com a igreja. E nesse momento aqui de Sansão com essa prostituta, o texto vai dizer que enquanto Sansão estava com a prostituta, alguns filisteus cercaram Sansão, esperando que ele saísse para o matar. E aí o texto vai dizer que ele sai, coloca a sua roupa, passa por esses homens, arranca as portas da cidade, carrega as portas, não vou em porta de casa não, estou falando porta de uma cidade. Imagina uma cidade cercada de um muro, com aquela porta imensa. Ele carrega aquela porta das costas até o pico de um monte. E há uma coisa que a gente precisa se atentar nessa questão. É que toda vez que Sansão vai fazer um feito maravilhoso, o texto vai dizer, e o Espírito Santo se apossou de Sansão, e Sansão rasgou o leão. E o Espírito Santo se apossou de Sansão, e Sansão matou os 1000 filisteus. Só que quando Sansão sai desse período de prostituição, a Bíblia diz simplesmente que ele levanta, arranca a porta e carrega até o alto do monte. A Bíblia não relata que o Espírito Santo tomou posse dele. E há um outro engano que muitas vezes a gente cai. A gente acha que muitas igrejas são poderosas porque repousa sobre ela o poder de Deus. Igrejas fazem grandes feitos, mas talvez muitas delas estejam fazendo pelo poder da política, pelo poder do dinheiro, pelo poder da influência. Estejam fazendo grandes coisas, mas o Espírito Santo não está lá. O Espírito Santo não está aprovando. Sansão ainda não percebeu. Veja, Sansão saiu de uma situação de pecado, de prostituição, com a sensação de que estava sendo aprovado por Deus, porque ele fez uma grande coisa de arrancar uma porta de uma cidade. Jeremias 9, versículo 23, vai dizer, não se glorie o homem na sua força, não se glorie o forte na sua força. Sansão, quando mata aqueles 1000 homens, ele estava tão cheio de si, que o texto vai nos mostrar que ele pega aquele crânio daquele jumento e fica fazendo uma chacota, e fica fazendo uma brincadeira. Ele vai dizer assim, olha, com esse montão, 2 montão, eu matei meus filisteus. Ele começa a brincar, ele começa a se divertir com a cabeça daquele jumento na mão. Só que o que acontece? Um homem que venceu uma grande batalha, matou 1000 filisteus. De repente, do nada, o texto vai dizer que Sansão é acometido de uma sede severa. E Sansão começa a perceber que está prestes a morrer. Um homem que matou um exército, agora está prestes a morrer de sede, de algo tão natural que é beber água. E ele não tinha água para beber. E aí, só nesse momento em que Sansão se vê humilhado diante da sede, ele rende aquele feito ao Senhor. E vai dizer, Senhor, tu mataste esses homens através do teu servo. Veja, aquele homem que achava que era o autor de tudo, agora entende que o seu papel foi só de ser canal. Senhor, foi tu que fizeste isso. Tu vai me deixar morrer de sede. E aí a Bíblia vai dizer que Deus fere a rocha naquela caverna. E aquela caverna jorra água. Sansão, então, mata a sua sede e recobra a sua força. Em Juízes 16,
do 4 ao 17, Sansão está usando o dom que Deus deu para ele como zombaria. Sabe, o talento, a sua força. Ele fica ali brincando com Dalila. Não, se vocês me amarrarem com cetim, com cordas novas, tratando coisas profundas do Senhor, tratando algo que Deus separou para ele no ventre da sua mãe, como chacota. Ele tripudia do talento e do ministério que Deus deu para ele, que era de ser um homem forte e juiz de Israel. Sansão desconsiderou a verdade de Salmos 42:7. Um abismo foi chamando a um outro abismo, e Sansão não percebeu. Sansão não percebeu. Sansão brincava sistematicamente com o pecado, achando que estava no domínio de toda a situação. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, versículo 15 e 17. Coloca para mim, Manu. Juízes 16, do 15 e 17. Diz: então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Olha isso. Sansão já vem quebrando o seu voto há muito tempo. Só que qual é a sua única preocupação? O seu exterior. Ele comeu coisas mortas e ninguém viu. Ele andou diante de uma vinha e ninguém viu. Ele se prostituiu e quase ninguém viu. E qual era a preocupação de Sansão? O seu cabelo. Só que ele já vem quebrando a aliança há muito tempo. E ele acha que o poder de Deus era manifesto naquilo que ele poderia mostrar aos homens. Ele vai dizer: olha, no momento em que eu raspar a minha cabeça, era só apenas um elemento do voto. Era apenas uma expressão do pacto. Ele já tinha quebrado tantos outros pactos. Sansão permitiu que Dalila descobrisse todo o seu coração. Sabe quando a palavra descobrir é tirar aquilo que cobre. Eu não estou vendo, eu descobri, eu tirei aquilo que protegia. Agora Sansão está com o seu coração exposto para Dalila. E aí as angústias de morte vão pairar sobre Sansão. Sansão não guardou o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios: de tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fontes de vida. Ele não protegeu o seu coração. Ele não guardou firme a sua confissão, como está escrito no livro de Hebreus. Ele expôs, ele deixou ali para ser tratado como pecadores. Juízes 16, 17 vai dizer que Dalila tirou toda a cobertura dos sentimentos de Sansão. Sansão estava na mão de Dalila. Salmo 119, versículo 11 diz: a palavra de Deus, ela deve estar dentro do nosso coração para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Paulo aos Coríntios diz: olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Sansão ignorou isso tudo. Eu sei que o apóstolo Paulo não era vivo na época. Eu sei que Davi também não era vivo na época, mas os princípios do Senhor eram vivos na vida de Sansão. Sansão se expôs. Sansão fragilizou aquilo que ele tinha de mais valor, que era o pacto que ele tinha em seu coração. Juízes 16, versículo 20. Coloca aí para a gente. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Queridos, o que eu vou falar aqui é muito triste, muito pesado. É capaz, se no dia do arrebatamento, quando Jesus Cristo vier a voltar e buscar a sua igreja, se esse dia for um domingo à noite, é muito capaz de que Jesus Cristo volte e arrebate a sua igreja, e muitas igrejas continuarão seus cultos. Muitos ministérios de louvor continuarão a cantar ao Senhor, porque nem perceberão que Jesus Cristo veio e buscou.
Quer dizer, perceberam porque será um evento extraordinário. Mas se fosse secreto, quantos no nosso meio continuam suas vidas cristãs e não perceberam ainda que o Espírito Santo já os abandonou? Que o Espírito Santo já não habita mais. Sansão esqueceu, Sansão estava insensível. Sansão estava confiando na sua força e totalmente insensível à presença do Senhor. Ele nem percebeu que o Espírito Santo abandonou. Às vezes a gente percebe quando Deus está no nosso meio. Sansão não percebeu. Sansão já estava sozinho, sem o Espírito Santo há muito tempo e não percebeu. Você acha que o Espírito Santo estava tendo intimidade com o Senhor? Você acha que o Sansão tinha vida de oração com o Senhor? Não tinha. Ele não percebe que ele está só. Jeremias 17, de 4 ao 5, diz: você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece. Pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Não faça da sua força a sua própria força, querido. Confie no Senhor. Não cometa o erro que Sansão cometeu. Juízes 16, 21 vai dizer que Sansão, quando é preso pelos filisteus, os filisteus lhe tiram a visão. Sansão fica cego. Sansão não pode enxergar mais nada. A Bíblia diz que se nossos olhos forem maus, que grandes trevas serão. Sansão viveu isso na prática. Seus olhos estavam caminhando pela maldade e as trevas tomaram conta dos pensamentos e dos sentimentos de Sansão. Sansão perdeu a visão do Senhor. Sansão não consegue mais enxergar e nem perceber aquilo que Deus queria para a sua vida. Em Juízes 16, 23 a 24, vai dizer que Sansão agora serve de chacota para os filisteus. Ele é colocado para empurrar um moinho. Ele é colocado no lugar de um bicho. Geralmente eram os bois que arrastavam moinhos. Sansão está ali, com força. Você acha que era qualquer homem que faria isso? Não, não é qualquer homem. Aquilo que Sansão se honrava tanto, agora virou a sua vergonha. Agora virou a sua chacota. Como é triste, às vezes, nós vermos crentes que se afastam do Senhor e pecam, e quando estão diante de um ímpio, viram chacota. E o ímpio não poupa. Ué, tu não é crente? Ué, você não é cristão e está fazendo isso? Ué, você não é da igreja? E foram isso que os filisteus fizeram com Sansão. Eles pegaram Sansão e colocaram ele dentro do templo de Dagon. Queridos, quando o mundo tenta absorver a igreja, a questão não é você. A batalha é muito além daquilo que você espera, do que você imagina. É uma batalha espiritual de Satanás tentando afrontar o Deus que você serve. É Satanás dizendo para Deus: aqui ó, o servo que tu separou, agora é meu. Olha aqui o servo que você separou, que você escolheu e separou para pregar para tantas pessoas, está absorvido pelo pecado. É Satanás nos usando como afronta ao Senhor. Sansão não foi apenas envergonhado dos filisteus, ele foi colocado num lugar de culto. Ele foi colocado dentro do templo de Dagon. E Juízes 16, versículo 28, para a gente fechar aí para a ceia. Sansão vira para um jovem e diz assim, a gente conhece essa história, né? E diz assim: me coloque perto das colunas principais do templo. E você conhece a história. Sansão vai empurrar aquelas colunas. E a Bíblia vai dizer que Sansão, na sua morte, matou muito mais filisteus do que em toda a sua vida, porque ali deviam ter mais de 3.000 homens e 3.000 homens e mulheres. Só que nem na sua morte Sansão conseguiu enxergar o Senhor. Qual é a oração de Sansão? Ele não pede para que Deus glorifique o seu nome. Ele diz assim: Deus, dá-me de novo a força, somente essa vez. Ele poderia dizer para que o seu nome seja glorificado, para que seus inimigos sejam envergonhados, mas ele diz: para que pelo menos eu me vingue por um dos meus olhos. Veja como Sansão está tomado por ódio, tomado por espírito de vingança,
tomado por rancor. Ele está indo face à morte. E nem ali ele quebranta o seu coração diante do Senhor. Só que o texto que a gente leu no início diz que a gente está lendo agora, diz que Deus atendeu esse pedido de Sansão. Foi uma oração pedindo vingança e Deus atende a Sansão. Deus lhe recobra a força. E muitos podem pensar assim, ué, mas Deus consentiu com um sentimento e uma ação de vingança? Não. Não consentiu. Ele não consentiu e talvez a gente ache isso porque a gente não tem, às vezes, uma dimensão que a graça de Deus ela é muito maior. Que a graça de Deus é melhor do que a vida. Que a graça de Deus salva o pecador independente do pregador. Quando a Bíblia vai dizer que se eu não pregar, as próprias pedras pregarão e clamarão e falarão, isso me mostra que a graça do Senhor é poderosa para salvar, independente se a igreja pregar ou não pregar. Deus não atendeu a oração de Sansão. Deus manifestou a sua graça ali em salvar o povo de Israel. E por causa daquele templo caído, Israel é livre da Filístia por anos. Deus salvou o seu povo. Ele não atendeu a oração de Sansão. Deus ali na sua graça salva o seu povo. A graça de Deus ela é tão viva no seu propósito, ela é tão eficaz no seu propósito, que o texto que nós lemos no início diz que assim que rasparam a cabeça de Sansão, automaticamente o seu cabelo voltou a crescer, porque a graça de Deus estava viva ali para cumprir aquilo que lhe apraz, aquilo que era de fato o seu propósito. Queridos, Deus tem uma obra para fazer na terra. Deus tem uma obra e Ele não depende de nós. O que nós devemos desejar é pedir para o Senhor que nós façamos parte dessa obra. Que nós façamos parte dessa graça. É isso que nós devemos buscar. Sansão não buscou isso. Sansão buscou, Senhor, me vinga. Senhor, derrota os meus inimigos. Ele não quis glorificar ao Senhor. Sansão poderia ter morrido. Sansão poderia ter sido liberto, eu não sei. Sansão poderia ter vivido algo maior com o Senhor, se ele tivesse realmente confiado no amor do Senhor. Aí você pode dizer assim, pastor, mas Sansão estava totalmente afundado no pecado. Eu quero convidar você para a gente ler nosso penúltimo texto em Juízes 10. Juízes 10, do 6 ao 16, diz assim: Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiada. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, e aqui eles começam a entender o seu pecado, e eles disseram, contra ti havemos pecado. O que isso aqui é obra? Obra do Espírito Santo, que me convence do meu pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Versículo 11. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, porventura dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, 12, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos moanitas, que vos oprimiam quando como a mim clamaste, não vos livrei, eu então da sua mão, versículo 13, contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Olha isso que Deus está falando, eu não vou livrar mais vocês. Eu livrei vocês, eu tratei de vocês, e vocês me abandonaram.
Eu não vou livrar mais de vocês. Agora, veja a continuação. Eles chamam de versículo 14. Qual que a gente leu? 13? Andai, aí Deus fala, andai e clamai aos deuses que vos escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto, versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livre neste dia. Queridos, continuando, Deus respondeu aqui para eles? Deus não respondeu. Ele falou assim, Senhor, pelo menos dessa vez, nos livra. Há alguma resposta? Não, não há uma resposta. Mas o povo de Israel sabia o que tinha que fazer. Deus não falou nada. A última palavra de Deus é, eu não vou livrá-los. Eu não vou livrar vocês. E o povo fala, não, Senhor, pelo menos dessa vez nos livra. Deus responde? Responde nada, irmão. Deus fica em silêncio. Só que eles tomam uma atitude e tiraram os deuses alheios do meio de si. E serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Em outras versões, coloca lá na revista Almeida, em algumas versões vai dizer, então Deus não pôde reter a sua misericórdia. Em outras versões vai dizer, então Deus não conseguiu reter o seu amor. Olha o Deus que Sansão deixou de confiar. Sansão se mergulhou no pecado, afundou no pecado. Mas como diz o profeta Isaías, ainda que nosso pecado seja vermelho como escarlate, ele se tornará branco como a pura lã. Ainda que a nossa vida esteja manchada. O texto é claro, ele vai dizer que Deus não pôde reter o seu amor. Porque a Bíblia mesmo diz que é um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita, ele não despreza. Abacuque 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha o que o profeta Abacuque está dizendo, meu irmão. Senhor, eu ouvi a tua palavra e fiquei com medo e temi. Mas olha a ousadia do profeta. Senhor, ainda assim, eu sei que o Senhor está irado contra o teu povo. Eu sei que o Senhor está irado contra nós. Mas eu te peço, Senhor, aviva a tua obra. Sansão poderia ter falado, Senhor, eu pequei, eu me prostituí, eu me confiei no meu braço, eu fiz tudo errado, eu mereço a tua ira, mas, Senhor, me aviva mais esta vez. É isso que esse texto tem para nós. Muitas vezes nós somos absorvidos pelos pecados e pelas nossas falhas. E Satanás vem até nós dizendo que nós não podemos mais alcançar o favor de Deus. Não podemos, mas o favor de Deus pode nos alcançar. Porque quando nós quebrantamos o nosso coração, Deus não retém o seu amor. Ainda que nós estejamos mergulhados no pecado, se quebrantarmos o nosso coração, Deus, na sua ira justa e santa, no seu ódio contra nós por causa do nosso pecado, ainda assim, Ele consegue nos amar. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós servimos. É totalmente justo, é totalmente poderoso e totalmente amoroso. Mas Sansão se esqueceu do Deus que o chamou. Sansão, por falta de intimidade com o Senhor, não conheceu esse Deus que o amava e que poderia salvar a sua vida e que poderia ter dado um fim totalmente diferente para ele. Quantas pessoas se afastam do Senhor porque cometem atos que consideram, que acham que são imundos? Não, dessa vez o Senhor não tem como me perdoar. Não, o que eu fiz não tem perdão. Sim ou não? Às vezes a gente ouve sobre relatos de atos de outras pessoas, você vai dizer, não, esse homem aí merece queimar no inferno. Esse homem aí, não, o que ele fez, merece mesmo. Merece tanto como eu e você merecíamos queimar no fogo do inferno. Mas esse Deus que se ira contra o pecado, contra o nosso pecado, é o mesmo Deus que neste momento, por causa da sua longanimidade, o seu desejo de salvar,
está segurando a sua justiça com uma das suas mãos e com a outra convidando o pecador para que ele seja salvo. Porque Deus nos ama, irmão. Ele deixou isso claro na sua palavra. Deus nos amou de tal maneira a ponto de enviar o seu Filho. Para qual tipo de pecador? Para qual tipo de pecador? Não importa. Não importa. O que importa é que Abacuque nos diz: Senhor, na tua ira, eu sei que o Senhor está irado comigo, eu mereço a tua ira, mas me trata com misericórdia. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia e aviva a tua obra.